Bem-vindos ao NutriEduca Mais, o seu espaço para florescer ideias nutritivas. Aqui compartilhamos as melhores sementes da educação nutricional infantil e juntos florescemos estratégias lúdicas e educativas para as crianças crescerem saudáveis e felizes. Eu sou a nutricionista Adriana Reis e este é o NutriEduca Mais. Você está preparado para nutrir o futuro? Vem comigo! Olá, nutricionistas! Hoje no nosso episódio nós vamos mergulhar a fundo no planejamento de atividades de educação nutricional infantil. Eu vou guiar vocês passo a passo para planejar toda a sua atividade. Como eu faço as minhas atividades? Eu vou mostrar esse passo a passo para vocês. Então já pega o seu caderno, sua caneta ou um bloco de notas no computador e começa a salvar essas dicas. Vamos lá? Então é importante lembrar que a educação nutricional é um processo ativo onde a criança precisa pensar, sentir e agir. Então nós estamos aqui apenas traduzindo a ciência da nutrição para palavras simples que a criança consiga compreender e tomar essa iniciativa. Nós estamos aqui como facilitadores do processo. Lembrando que o principal, a educação nutricional deve ser centrada na criança. Tudo começa na necessidade da criança, não na necessidade do projeto. Então, antes de pensar nas atividades, nos recursos, nós precisamos entender as necessidades das crianças, ou do adolescente, pode ser individual ou em grupo, né? Mas nós precisamos sempre estar cientes se esse projeto ele está de acordo com a necessidade desse público. Então é sempre importante, antes de tudo, se fazer essa pergunta. Então, para ter uma boa atividade de educação nutricional, é crucial o planejamento, porque é ele que vai nos guiar durante o ano. Normalmente, nas escolas, nós temos diversas atividades. Então é importante ter esse material para conduzir as nossas atividades para que tudo ocorra da forma adequada. Então, eu vou mostrar um planejamento que eu fiz para a escola que eu atuo, mas antes de mostrar o planejamento, nós precisamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico é descobrir qual é a maior necessidade das crianças daquela escola. E como a gente pode fazer esse diagnóstico? Tá? Vocês podem fazer esse diagnóstico acompanhando as refeições, então observando a aceitação ou não de determinados alimentos durante essas refeições. Vocês podem fazer entrevistas com as famílias ou enviar questionários alimentares para as famílias responderem, e ali você já consegue informações de qual é a necessidade de cada família. E depois você faz uma análise e vai ter um resultado que vai ser o objetivo geral do seu programa dentro daquela escola, tá? E parece que os objetivos vão ser parecidos dentro do ambiente escolar, mas não. Mesmo com a mesma faixa etária, são famílias diferentes, situações socioeconômicas diferentes, então é importante fazer esse diagnóstico em cada local, não só na escola, mas se você vai fazer um programa em determinada empresa, espaço, é importante ter esse diagnóstico. Então eu costumo fazer esse planejamento no início do ano, envio esse questionário para as famílias, acompanho as refeições e aí sim eu começo o meu planejamento, porque agora eu já vou ter o objetivo geral, tá? Então, por exemplo, o que acontece muito, às vezes o objetivo de uma determinada escola as crianças têm baixa ingestão de líquidos, e na outra baixa ingestão de leite e derivados. Normalmente todas têm baixa ingestão de verduras e legumes, tá? Então, dessa forma você consegue ter um objetivo geral. Agora, com o objetivo geral em mãos, nós podemos começar o nosso planejamento. Aqui tem então o calendário das atividades que eu faço, então minhas visitas são de segunda-feira, essa escola. E aqui nós temos o objetivo geral, tá? E aqui são as atividades, então eu coloquei a descrição e o planejamento de cada atividade. Então aqui tem o mês, atividade 1 e 2, porque eu faço 2 atividades no mês,
caso você faça mais você pode colocar. E aqui eu vou falar coluna por coluna, que assim é o nosso planejamento. Então, a primeira coisa é fazer o objetivo específico da atividade. Ele é diferente do objetivo geral. O objetivo geral é qual é a maior necessidade, o objetivo específico ele vai estar alinhado ao geral, mas ele é específico dessa atividade. Então, por exemplo, na atividade do mês passado, que foram dos povos indígenas, o objetivo aqui está assim: conscientizar sobre a importância cultural dos alimentos tradicionais dos povos indígenas, promovendo o respeito pela diversidade e pelas diferentes formas de alimentação. Então, esse é o objetivo específico dessa atividade. Em seguida, eu já consigo fazer o conteúdo programático. O que é esse conteúdo? O que eu vou fazer, né, com esse conteúdo aqui? Então, eu vou introduzir a alimentação dos povos indígenas, destacando alimentos nativos do Brasil. Discussão sobre a importância da mandioca, que eu usei a lenda da Mani. Tem também as frutas nativas. Quem me acompanha nas redes sociais, eu mostrei um pouquinho. Eu levei o maracujá, abacaxi, goiaba, castanha de caju. Reconhecimento da contribuição dos povos indígenas para a diversidade alimentar. Então, o meu conteúdo era esse. E agora, com esse conteúdo, como eu vou fazer? Né? Porque lembrando que nós estamos aqui para traduzir a ciência da nutrição para as crianças. Então, como eu vou traduzir esse conteúdo para a criança? Aí aqui eu vou descrever os recursos que eu preciso. Então, vai ser uma história? Vai ser uma oficina de culinária? Vai ser um jogo, uma atividade interativa? O que vai ser? Como vai ser essa atividade? E por último, a avaliação. Aqui na avaliação, vocês podem colocar uma atividade extra que a criança vai fazer, aqui pensando no fundamental, ou pode ser até uma discussão no final da atividade, ali perguntando para as crianças fazendo perguntas-chave, né, para a criança ir respondendo e você observando o que elas absorveram ou não, tá? Então, aqui no final eu coloco uma atividade extra, de acordo também com a avaliação, e esse é o planejamento das minhas atividades. Então, para cada mês, são 2 atividades. Você pode fazer esse planejamento. Aqui é do berçário, ó, separado. Você pode fazer esse planejamento mensal. Eu prefiro fazer semestral, né? Que aí eu já tenho um planejamento maior e fico mais tranquila só organizando as atividades. Você pode fazer anual. Então, o que for melhor, né? O que fizer sentido para você. Mas quanto mais você tem, mais você fica tranquila para apenas ir organizando o que você precisa, porque você já sabe quais são os recursos. Então, você pode pegar uma semana antes e organizar esses recursos que você vai utilizar na atividade que já está planejadinha, tá? Então, essa é uma forma de fazer o seu planejamento, tá? A mesma coisa para as refeições temáticas. As refeições temáticas, eu costumo fazer alinhado com as atividades do pedagógico. Então, elas já me passam o tema e eu já coloco ali no meu planejamento o que eu posso trazer de nutrição para esse tema. Então, é sempre importante, principalmente quando a gente está falando com a equipe pedagógica, não perder o foco. Por isso é importante o planejamento, porque você tem ali o seu objetivo geral. Nós estamos ali incentivando a alimentação saudável. Então, nós não podemos perder esse foco, tá? Às vezes eu sou a nutricionista chata, que sempre quer levar uma receita que tenha menos açúcar, menos gordura, mas é esse meu papel dentro da escola. É mostrar que você pode consumir um alimento saboroso com menos açúcar, menos gordura, ou você pode consumir um alimento que seja numa versão mais saudável. Eu gosto de balinha fine. Por que não fazer uma balinha com suco de uva integral usando gelatina? Então, ter isso no seu planejamento para não se perder, tá?
agora eu vou falar sobre os recursos necessários. Os recursos necessários são todas as ferramentas e recursos lúdicos que nós utilizamos, né? Como nós vamos traduzir essa ciência da nutrição para as crianças. Para quem não sabe, nós temos um site, toquenutritivo.com, e lá você encontra diversas atividades para os seus programas de educação nutricional em PDF, tá? Então você tem acesso a esses recursos, vocês podem utilizar, eu vou mostrar alguns aqui. Inclusive algumas nutris que estão me assistindo devem já conhecer algumas ferramentas que eu vou estar mostrando aqui. Mas é só para trazer uma diversidade de recursos, a gente não precisa ficar sempre na mesma atividade. Às vezes eu também foco muito, eu gosto muito de história e eu fico querendo contar história, mas não, é importante trazer outras formas de traduzir esse conteúdo, não só através de histórias, tá? Isso vai variar de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, berçário é muito mais sensorial, música, já a educação infantil faz de conta, brincadeiras. O fundamental, você já pode trazer jogos, desafios. Então, isso vai variar e pode ser tema para outro podcast, né? Porque hoje a gente está no planejamento. E você também pode fazer adaptações. Eu já levei uma atividade e adaptei a forma que eu ia ali aplicando a atividade, tá? Então, para a educação infantil eu fiz de uma forma, para a primeira série eu já coloquei um desafio a mais para chamar mais a atenção deles. Então, você consegue fazer nessa adaptação, tá? Então, deixem aqui nos comentários se vocês querem um episódio só sobre atividades de acordo com a faixa etária, que a gente traz esse conteúdo para vocês. Então, voltando aqui aos recursos, tá? Eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Primeiro, nós podemos trabalhar com ilustrações, né? A criança, ela é muito visual. Então, se você quer passar um conteúdo para a criança, ter uma ilustração que ela consiga compreender e traduzir essa ciência através da imagem, é muito bom, principalmente para as crianças. Então, por exemplo, nessa atividade, é uma atividade sensorial, para explorar os sabores. Eu gosto muito, nas minhas atividades, não só nessa aqui, eu faço essa atividade já com a intenção de levar isso para outras atividades depois. Eu sempre pergunto para eles, o maracujá, por exemplo, ele é salgado ou azedo? E aí eles vão explorando e observando cada vez mais aquele alimento que eles estão consumindo, tá? Isso desperta o interesse da criança. Então, nesse caso, aqui eu coloquei os sabores, que eles representam esses bonequinhos, então salgado, umami, amargo, doce e azedo, e aqui os alimentos. Então, nós vamos conversando e eles vão colocando. Aqui ele tá com velcro, que a gente vai colando os alimentos de acordo com os sabores. E aqui tem o quente e o frio. Também é uma sensação que nós temos na boca, né, de temperaturas. Tudo isso eu levo para a criança e eu levo também uma roleta onde a gente gira e vai experimentando cada alimento. Então caiu aqui, ó, a roleta. Caiu, por exemplo, no amargo. Então nós vamos experimentar uma rúcula, todo mundo junto. Então essa é uma forma de fazer uma atividade com as crianças. Inclusive, eu fiz essa atividade com as crianças da educação infantil, com o fundamental, e ainda levei para o encontro de famílias em que os pais tinham esse desafio e foi bem interessante, tá? Outra ilustração é essa daqui, que é o arco-íris. E aqui trazendo as diferentes cores dos alimentos e os poderes, tá? Eu tenho até uma ferramenta que é um kit, né, um combo de materiais com essa atividade. Se chama Tem um Arco-Íris no Meu Prato. Então tem essa ilustração aqui. Ela está impressa em 2 folhas para ficar bem grande, né? Principalmente em sala de aula, como são muitas crianças, quando a gente consegue imprimir num formato maior, é melhor. Aqui tem esse pratinho, ó, que ele está soltando, eu vou mostrar para vocês. Então, como se tivesse mesmo saindo o arco-íris do prato. E aqui, as crianças, elas já vão falando o nome dos alimentos.
Qual alimento está na cor vermelha? Cereja, morango. Então, eles mesmos já vão falando e explorando as cores, tá? Tenho também esse recurso que eu gosto muito de usar em refeitório. Porque quando você coloca o cardápio ali, muitas vezes pede para a professora ler o cardápio do dia. Na correria, às vezes ela não acaba lendo e as crianças não vão conseguir ler da educação infantil. Então, ter a ilustração para a criança observar qual vai ser o menu do dia, isso já traz diminui a expectativa da criança e ela fica interessada. Olha, vamos ver o que tem hoje? Hoje tem arroz, feijão preto, tomate. Então, ela já sabe o que tem no cardápio e ela vai sempre olhar lá. Então, ter esse mural é muito interessante nas escolas, ou utilizar em consultório, né? Mas ter essa ilustração para a criança visualizar, ou para o fundamental ter o cardápio ali, que ele consegue já ler também. Mas esse material também é uma forma para mostrar como ela pode montar um prato no seu dia a dia. Aqui não tem só o almoço, mas tem o café da manhã, o lanche, o jantar. Então tem as 4 refeições principais, tá? Aqui também tem o dia da semana. Tudo com velcro, ó. Esse velcro bolinha. Muito bom que ele não fica soltando. Nós temos também as cartas, tá? Então, os jogos de cartas, que pode ser o Nutri-Uno, que é desse material que eu falei pra vocês, que tem um arco-íris no meu prato, né? Aqui o Nutri-Uno, deixa eu pegar algumas cartinhas pra vocês verem. O Uno, ele tem as cores, né? Aqui eu coloquei os alimentos. Tem essa carta aqui, que a pessoa escolhe a cor, né? Mas tem essas aqui, então, que são as cores dos alimentos, o poder de cada cor. Então, tem esses daqui que são no branco. Aí tem o vermelho, ó, maçã. Então, é como se fosse realmente um jogo do Uno, mas aqui você está trazendo o conceito de que cada cor tem um poder. Quais são os alimentos da cor vermelha? Eles estão observando aqui que existem vários alimentos da mesma cor. Muitas vezes a criança ela não tem acesso a feiras, né? Então elas acabam vendo só o que tem em casa. E você levando isso, ela acaba conhecendo novos alimentos que ela nem sabia que tinha, que ela não faz parte do hábito dela dentro de casa. E eles conhecem ali e acabam levando para casa, né? Então, essa é uma forma de trazer sobre o poder das cores, né? Aqui tem um jogo da memória, dentro e fora, onde tem o alimento aberto e fechado. Esse daqui é ótimo para educação infantil, tá? Então, a criança tem que fazer esse pareamento, né? Então, de achar o alimento fechado e aberto. E aqui também tem o mico, dá para você jogar mico com os maiores. Então tem uma carta que é a Nutri, que é o mico da brincadeira, tá? Então também é um jogo. Tem esse aqui, que não é da Toque Nutritivo, mas eu acho muito legal, 1, 2, diversão com arroz, que ele traz, esse daqui é mais pro fundamental, ele traz como se fosse a composição, né, uma tabela com os nutrientes de cada alimento. Então, pode fazer uma competição, vamos competir agora com fibra. Aí vai olhar a fibra de determinado, por exemplo, aqui, ó. Couve refogada, fibra, 3 gramas. Frango, fibra, 0 gramas. Então, ganha o que tem mais fibra. Então, essa é uma atividade legal para já ir trabalhando a composição nutricional dos alimentos com o fundamental, né? Tem também uma forma de você incluir cartas dentro de um jogo. Então você pode fazer uma composição, jogo de cartas com tabuleiro, que é o caso do nosso jogo da lancheira. Nesse jogo aqui, ele tem essa lancheira. Aqui tem que ser um líquido, aqui uma proteína, aqui uma fruta ou legumes, enfim. E aqui um carboidrato, tá? Então, tem os desafios da roleta. Tem o dado, aí pode cair na roleta, ou ele vai ter que pegar um alimento que caiu no Ademar, vai ter que pegar um líquido. E aqui tem as cartinhas.
Então você está misturando um jogo de carta com um tabuleiro, trazendo vários desafios para o jogo, e também roleta, dado. Então é um jogo bem dinâmico, né? Traz bastante movimento para a atividade. E aqui nas cartinhas tem os alimentos, né? Que eles podem colocar, inclusive tem a cor aqui em volta. E tem também, por exemplo, esses alimentos industrializados, que eles perdem ponto quando eles pegam esses alimentos. Porque tem a opção ali de você escolher o alimento que você quer colocar na sua lancheira. E aí, se ele pega um alimento desse aqui, ele vai perdendo ponto, porque é um alimento ultraprocessado. Então, esse é um jogo que eu utilizo muito com um fundamental, que começa a preparar seu próprio lanche, levar a lancheira, né? Nas escolas aqui de São Paulo, normalmente a educação infantil acaba consumindo o lanche da escola, né? A escola que prepara esse lanche, e aí depois no fundamental eles começam a levar. Então é importante mostrar para a criança como montar uma lancheira. E aí já trazendo os jogos de tabuleiro, tem o bingo também, que também é um jogo que é uma cartela, né? Um tabuleirozinho que a criança tem que ir preenchendo com os alimentos sorteados. Tem também o jogo Zero Desperdício de Alimentos. É um jogo com as casas. Então tem a casa de sorte e azar. Vai com o pinozinho mesmo, jogando dado, e aí eles vão andando o número de casas. E aqui nas casinhas de sorte e azar, esse jogo ele traz não só o desperdício do consumidor, mas também desde o produtor. Então, na sorte e azar, pode ser, por exemplo, você comprou alimentos orgânicos, ande duas casas. No azar, ele pode estar... você utilizou agrotóxicos na sua plantação. Então, volte de duas casas. Mostrando aqui o papel de cada um, desde o produtor até o consumidor final, de como diminuir o desperdício e as atitudes boas e ruins. Então é um jogo que consegue trazer essa consciência para as crianças, tá? E por último, as histórias, e aqui você pode trazer movimento para suas histórias. É importante a gente ler a história antes, entender a história e não ficar fixa na leitura, tá? Então se você sabe qual é a história, tenta trazer movimento. Então, quando acontece alguma coisa... Então, por exemplo, nessa historinha aqui, a Liga Nutritiva, você pode trazer movimento, mudar o tom de voz. Então, no momento de suspense da história, vocês podem falar... trazer esse movimento para a historinha e trazer as crianças. O que está acontecendo nessa cena, por exemplo? E quais alimentos tem aqui? Não precisa você ficar sempre lendo a história. Deixar eles participarem também é importante. Levar ilustrações grandes, por exemplo, essa impressão é A4. Tem uma ilustração aqui, ó, de uma historinha que ficou muito pequenininha. Quando você está num consultório com uma criança, tudo bem, a criança consegue visualizar a imagem, mas numa sala de aula já fica mais difícil. Lembrando que a história, principalmente para a educação infantil, é bom livros que tenham ilustrações grandes, porque a criança ela não vai estar lendo o texto, quem vai estar lendo é você. Então, eles focam muito na ilustração. Então, se vocês observarem, as minhas histórias são sempre com muitas ilustrações. Tem bastante texto também, mas tem ilustrações grandes. Eu não gosto de comprar livros com ilustrações pequenininhas, porque as crianças acabam perdendo o foco muito rápido. Aqui, ó, o vilão. Então, essa é uma historinha que também está disponível. Essa historinha, que também ficou pequenininha, mas é só um modelinho que eu levo em eventos. Eu tenho todos na versão grande. Se você conseguir imprimir na A3, é melhor ainda, tá? Tem um arco-íris no meu prato, em que ele mostra cada poder das cores. Então, o vermelho faz bem pro coração, protege o coração. Os alimentos da cor laranja, eles dão visão noturna. Então, tem uma lupazinha com um olhinho aqui. Sempre muito visual, né? Porque a criança está observando isso. Os alimentos da cor amarelo, eles saram o machucado, né? Então eu vou falar, quem tá com machucado? Tem que comer alimentos da cor amarela. Os alimentos da cor verde limpam a sujeira da barriguinha. Olha só, então aqui você consegue mostrar para a criança o arco-íris. E depois vocês podem fazer uma oficina, enfim.
Então, os livros são muito bons porque você consegue traduzir essa ciência da nutrição através de uma história lúdica, né? Você não vai ficar falando de nutrientes com as crianças, mas você vai falar dos poderes da cor de cada alimento. Então, a criança, ela começa a pensar, começa a sentir e agir, mudar de atitude, né? Então, é importante sempre pensar que a criança precisa compreender esse conteúdo. E no início da carreira, isso é muito difícil. Eu lembro que para mim era muito difícil pensar como eu ia falar sobre vitamina C com as crianças, né? Sobre carboidratos, sobre proteínas. Então, nós precisamos realmente ter essa preocupação de passar um conteúdo que a criança realmente ela entenda, compreenda, senão ela não vai entender, ela não vai pensar, não vai refletir sobre o que você falou, ela não vai sentir e muito menos agir. Então, é importante, em vez de falar sobre proteínas com a educação infantil, por que não falar sobre alimentos que dão força? Ou, em vez de falar sobre alimentos reguladores, eu gosto de falar que são alimentos que dão um escudo de defesa, eles defendem o nosso corpo, para a gente não ficar doente. Carboidratos são alimentos que dão energia, então trazer essa tradução mesmo para as crianças. Então, essas são formas da gente levar esse conteúdo para a criança aprender no dia a dia a selecionar, a adquirir, a preparar e a consumir esses alimentos, tá? Então, aqui, quando a gente está levando uma atividade sobre zero desperdício de alimentos, a gente está ensinando a criança como selecionar os melhores alimentos. Quando a gente fala sobre tem um arco-íris no meu prato, como montar esse prato, tá? Como preparar. Então, trazer isso porque é o que vai acontecer na vida adulta deles, né? E nesse preparo entra, inclusive, a questão da higiene. Quantas famílias não higienizam as verduras corretamente? Então, olha só a importância de aprender a higienizar esses alimentos, até numa oficina de culinária mesmo. Às vezes eu levo, quando eu tenho mais tempo nessa oficina, eu levo para as crianças colocarem o tempo ali para observar, tem que ficar 10 minutos. Quando despertar, a gente pode tirar essa água. Descartar a água. Eu mostrei para as crianças quais alimentos tem que ficar na geladeira, quais tem que ficar no armário. Então, isso é importante porque se a criança não sabe armazenar corretamente o alimento ou higienizar, ela vai se tornar um adulto que, por vezes, vai fazer coisas erradas em casa e, assim, aumenta o número de intoxicações alimentares, que nós sabemos que o maior número de intoxicação alimentar acontece dentro de casa. Então, olha só a importância de levar esse conteúdo para as crianças, para eles se tornarem adultos conscientes e mudarem as suas atitudes e assim diminuir a intoxicação alimentar dentro do ambiente de casa. Então, além desses jogos, histórias, atividades, nós temos atividades interativas, como jardinagem. Então, plantio é muito importante, as oficinas de culinária. Aqui também entram as visitas aos supermercados ou alguma horta. Então, é importante trazer essas atividades também para os seus programas de educação alimentar, para levar outras atividades, porque aqui a criança ela tem uma vivência diferente, né? Diferente dos jogos, no momento ali da culinária, ela está aprendendo a preparar o alimento. No momento que ela vai até uma horta, né, ela está conhecendo como esse alimento cresce, como selecionar esse alimento. Então, olha só a importância de trazer esses momentos também para dentro da escola, tá? E a jardinagem, ela pode aqui até plantar a sementinha com as famílias, ou numa atividade, vocês vão plantar dentro da escola e deixar ali, a criança vai ter que acompanhar. Tem um material que eu tenho que eles têm uma ficha que eles vão preenchendo o acompanhamento da mudinha que eles plantaram. Como tá essa plantinha uma semana depois? E aí teve uma turminha que eles plantaram tomate e o tomate estava verdinho, bem pequenininho, eles foram acompanhando o tomatinho ficando vermelho. Olha só a importância de fazer esse acompanhamento. E aqui eu sempre peço ajuda
da equipe pedagógica, porque às vezes eu não vou na escola toda semana e quem vai me ajudar nesse acompanhamento vão ser as professoras, tá? Então, sempre importante ter apoio da equipe pedagógica, das cozinheiras, dos professores, afinal, é uma equipe, né? Nós precisamos um dos outros. E para encerrar, estamos chegando ao fim, mas um ponto importante que eu não poderia deixar de falar é a importância do engajamento e da participação dos familiares. Como eu sempre digo, não adianta ter um projeto lindo dentro do ambiente escolar e a criança não ter apoio dentro de casa. É como um adulto que precisa fazer uma dieta e quando ele chega em casa tem doces em excesso, tem fritura, então ele não tem esse suporte, ele não tem apoio, fica muito mais difícil, né? Então é importante ter a participação das famílias e isso pode ser preparando uma palestra para as famílias, pode ser enviando dicas na agenda ou estando ali para oferecer suporte, pode ser uma reunião individualizada com a família para orientar se tem uma família com mais dificuldade. Então é importante a gente pensar em todos, né? Inclusive na família que vai estar ali incentivando bastante a criança, né? Porque é a família quem prepara o alimento. Então, nosso episódio chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido a importância desse planejamento e dessa abordagem voltada para o público infantil, da importância disso, de não só transmitir conhecimento, mas também buscar mudanças efetivas com essas atividades. E por isso é importante a avaliação dentro do nosso planejamento. Então, cada passo desse planejamento é essencial para ter uma boa atividade de educação nutricional que vai visar, que vai transformar a alimentação da criança, né? Que ela visa mudanças na vida, não só da criança, mas da família também. Eu espero que eu tenha mostrado novas ferramentas, inspirado vocês para fazer o planejamento e que vocês tenham aí um ano cheio de educação nutricional, bem elaborada, bem planejada e que tenha mudanças efetivas na vida das crianças. Eu espero vocês no próximo episódio. Não deixem de curtir, compartilhar com suas amigas ou amigos nutricionistas e acompanhar a nossa página aqui. Assim, sempre que tiver um novo episódio, você vai estar informado. Tchau, tchau, até o próximo episódio.